Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz de Deus estejam sempre com cada um de vocês. Com muita alegria, nós nos reunimos para mais um dia, nessa quarta-feira, refletindo um pouquinho sobre o dom da piedade. E esse dom é muito bonito, é um dom místico, um dom espiritual. O Espírito Santo concede-nos o entendimento, como nós vimos ontem, a sabedoria, como nós já vimos, mas também concede-nos graças maravilhosas, como o próprio dom da fé, da piedade, que nos ajudam a viver bem a nossa caminhada de fé. Hoje nós meditaremos um pouquinho sobre ele, mas antes disso, vamos fazer a nossa oração do Espírito Santo. Para quem não sabe, eu sou o Frei Everton, trabalho na paróquia São Sebastião em Taquaritinga e estou aqui com vocês na comunidade Jesus Caminho Seguro, refletindo um pouco sobre os dons do Espírito Santo durante esta novena de Pentecostes. Dava tempo de você compartilhar, curtir, compartilhar com aqueles que precisam e também com aqueles que pode ser útil, ouvirem isso. Então faça aí as suas divulgações para nós. É oportunidade para você também curtir com o seu like todas as mensagens que recebem de nós e oferecer o seu feedback. Se não precisa escrever para mim, se não quiser, mas escreva lá nos comentários, porque as plataformas digitais compreendem que esse conteúdo é importante e pode ser válido para muita gente, não é mesmo? Vamos rezar pedindo a luz do Espírito Santo a partir da oração de Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Move-se em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortaleça-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo o que é sagrado. Proteja-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje nós meditaremos esse conteúdo, que é o dom da piedade, e nesse sentido, a gente é levado a refletir um ponto importante. O que vem a ser o dom da piedade? Quais as características desse dom e o que nós podemos destacar dele? O dom da piedade, muitas vezes, é associado àquela ideia melancólica, é aquele dom que a gente tem como se fosse uma oração, um modo de rezar, um modo de falar com Deus piedoso, doce, aquela coisa meio cansativa da gente ver. O dom da piedade, muitas vezes, ele é mal interpretado. Ele é interpretado de uma forma incorreta. A gente fala, como aquela pessoa é piedosa, é toda melancólica, daquele jeito de rezar, toda santinha, vive aquela vida escondidinha, ou então é cheia de melindres. E isso não é verdade. O dom da piedade não passa por aí. O dom da piedade, ele tem uma amplitude muito grande. Esse dom, ele nos leva a termos um relacionamento reto com Deus, um relacionamento correto com o Senhor. O dom da piedade não significa aquela pessoa que anda rezando o terço o dia inteiro, não. Também não quer dizer aquela pessoa que vive falando de Jesus ou cantando os salmos o dia todo, não. Ela pode ser piedosa, mas aquilo não é dom da piedade. Esse dom, ele significa um relacionamento com Deus de forma justa, correta. Eu
coloco Deus no seu devido lugar e eu vivo essa retidão com Deus em minha vida. É ser justo, ou seja, agindo, colocando Deus no lugar que é dele, dando a Deus o que lhe pertence, oferecendo a Deus o que lhe é digno. Quanto a mim, vivo como eu também devo viver. Na minha capacidade, nas minhas potencialidades, obviamente, mas sempre me colocando como criatura. Esse dom, ele não serve apenas para pessoas rezarem, para as pessoas se ajoelharem e fazerem piedosas orações. Porque isso muitas vezes pode ser uma falsa piedade. Nós precisamos entender que esse dom, ele coloca as pessoas no crivo da justa medida, da justiça quanto à oração. Eu entrego a Deus o meu coração porque lhe pertence. Eu entrego ao Senhor a minha família, a minha vida porque lhe pertencem. E eu sei diferenciar o que é de Deus do que é meu, o que vem de Deus do que é meu. Eu sei olhar para Deus e chamá-lo de Pai, assim como diz São Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 8, né? Abá, o Pai, é o Papai do céu. Ou seja, eu tenho essa reverência ao Criador, mas eu tenho a dignidade de chegar até Ele. Fui lavado pelo seu sangue na cruz, fui lavado pelo seu sangue, pela sua morte, sou um homem de fé e me coloco no caminho da salvação, no caminho de santidade. Então me coloco como aquele que vive corretamente os ensinamentos do Senhor, sem exageros, sem muitas problemáticas, sem muitas dificuldades, sem falsos piedosismos, né? É isso que o texto de hoje, aliás, que o dom de hoje nos ajuda a pedir e a entender. Nós precisamos pedir a capacidade de vivermos uma religiosidade natural. E aí está o grande segredo do dom da piedade. Ele nos ensina a termos uma religiosidade sadia, equilibrada. Religiosidade de quem olha para Deus e sabe dar graças a Deus por tudo aquilo que recebe dele. Esse dom nos ajuda a vivermos bem o estudo teológico. Esse dom nos ajuda a termos reverência pela Sagrada Liturgia. Nos ajuda a vivermos bem aquilo que é preciso viver em comunidade familiar, os momentos de oração, os momentos de prece, os momentos de discernimento a respeito das questões no que diz respeito à fé. O dom da piedade também não significa ter dó dos outros, viu? Como que ele tem piedade dos outros. Não, isso daí não significa nada. Ter dó é pecado. O dom da piedade não é isso. Não significa ser misericordioso. Isso já é ser misericordioso. O dom da piedade é ser uma pessoa que viva plenamente a sua espiritualidade, sabendo separar o que é exagero do que é realidade e colocando-se no lugar de criatura ao adorar o Criador. Santo Inácio de Loyola nos disse que tudo deve ser feito para a maior glória de Deus. Outros santos, como Santa Teresinha do Menino Jesus, nos orientou a nos colocarmos no nosso devido lugar e preferir sempre o último lugar, porque ali ninguém disputa. Santos, vários outros santos, como o próprio São Bento, diz que para Deus ser glorificado, tudo deve ser feito. Então nós vemos aí os santos que nos ajudam a entender o que é o dom da piedade. O próprio São Francisco de Assis, entendendo o que é o dom da piedade, e sentindo esse dom da piedade e recebendo esse dom, cantarolava salmos ao Senhor. Vivia sua fé com dignidade, ajudava aos necessitados porque via que ali ele podia expressar o dom da piedade com sabedoria. Colocava-se a serviço da igreja constantemente. São Francisco de Assis tinha ódio ao pecado, ódio àquilo que era vindo do pecado e de Satanás.
e amava aquilo que era vindo de Deus, como os próprios filhos de Deus. O dom da piedade, ele te leva a amar o irmão que precisa, ele te leva a servir a igreja da melhor forma possível, ou seja, fazer com excelência aquilo que a sua fé pede. Talvez essa seja a grande forma de resumirmos esse dom. Faça com excelência, da melhor forma possível, aquilo que lhe é cabido à fé. Ou seja, você vai agir de modo correto, não porque você quer fazer bonito para os outros, mas porque você percebe que esse agir é dom de piedade agindo em você. Eu vivo plenamente a liturgia, eu vivo plenamente os sacramentos, eu vivo plenamente a vida fraterna, eu rezo com sabedoria e discernimento e eu me coloco no meu lugar diante de Deus, reconhecendo de modo justo que Ele é Deus e que eu sou mera criatura. Parece que é fácil, né, gente? Mas não é não, viu? Quando a gente olha para a nossa vida, para nossas comunidades, isso pode parecer um grande cutucão, porque nós vemos muitas vezes pessoas dadas ao orgulho, à competitividade, ao descaso com a própria liturgia, ou com a própria igreja, com a própria comunidade de fé, e nós vemos aí a falta do dom da piedade. Esse dom, ele contribui para que a excelência aconteça em tudo aquilo que se faz dentro da igreja. Nós percebemos que falta o dom da piedade quando percebemos que as coisas são levadas aos trancos e barrancos. Falta de organização, de preparação, falta de destreza para fazer as coisas que são pertinentes a nós. Tudo deve ser feito para a maior glória de Deus. E se é feito para a maior glória de Deus, deve ser feito da melhor maneira possível. Esse é o dom da piedade. Que nós consigamos viver isso e louvar a Deus por esse dom tão belo que nós podemos receber. Não sejamos nós aqueles que fazem descaso com a fé. Sejamos zelosos, ardorosos, desejosos de viver o melhor em nossa vida, a ponto de terminarmos a nossa vida dizendo assim como São Paulo disse: quanto a mim, de bom grado me despenderei e despenderei todo inteiro em vosso favor, ó Senhor. Ou seja, ele não se pertence mais. De bom grado não me pertenço mais. Não me pertenço mais, mas pertenço a vós inteiramente, ó Deus. É saber dar a Deus o que lhe é devido. Isso é o dom da piedade. As exigências exteriores, o uso de vestes, comportamentos externos, muitas vezes não significam piedade. Significam piedosismo, o que é um problema para a igreja. A gente precisa cultivar o dom da piedade, que é o zelo, o carinho, o cuidado com as coisas que são de Deus. E esse dom me ajuda a me aproximar sempre mais do sagrado, porque eu tenho uma reverência ao sagrado que me impelem a cuidar, a fazer de modo bem feito, a ter uma excelência em tudo que for referente a Deus, referente ao Criador em minha vida. Na família, no trabalho, em todos os lugares. Cultive o dom da piedade, peça o dom da piedade e viva esse dom plenamente. Vamos rezar e vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a vivermos plenamente este dom também entre nossas famílias e comunidades. Ó Espírito Santo Paráclito, conceda às nossas comunidades o dom da piedade, que sejam fervorosas em suas devoções, em seu agir, que cultivem a sadia espiritualidade para o bem da Igreja, que não se percam nenhum daqueles que o Pai confiou a Jesus Cristo e que nós estamos aqui para cuidar e zelar, que não se percam nenhum de nossos irmãos por conta de descasos, descuidos, negligências, más condutas de nosso povo. Que as comunidades sejam um lugar de oração, de fé e de espiritualidade. Que sejam autênticos todos aqueles irmãos e irmãs que estão à frente das comunidades. Não permita, Senhor, que Satanás
tire de nós aquele dom precioso da piedade. Nós queremos pedir por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Consagração ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, consagro-te hoje todo o meu ser, vontade, inteligência, memória, imaginação e afetividade. Conduz-me pelos teus caminhos, guiai-me com a tua sabedoria para que a vida plena seja em Jesus. Criai em mim um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enche-me com os teus dons, santifica-me com os teus frutos, restaura todo o meu viver, para que eu seja um canal do teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aguardo você amanhã para mais um dia de nossa meditação, oração, reflexão. Seja muito bem-vindo conosco sempre, viu? Uma gratidão tê-lo aqui. Não se esqueça, compartilhe, curta, divulgue este momento de oração. Paz e bem a todos.